As parábolas de Jesus são mais do que simples histórias. Elas contêm verdades espirituais profundas que ressoam em nossas vidas até hoje. Neste vídeo, vamos explorar as 10 parábolas mais poderosas da Bíblia e o que cada uma delas pode nos ensinar. Desde a parábola do semeador, que revela o impacto da palavra de Deus nos diferentes corações, até a parábola do filho pródigo, que destaca o poder do arrependimento e do perdão, cada narrativa traz lições valiosas sobre fé, amor e o reino de Deus. Descubra como Jesus usou essas histórias para ensinar compaixão, humildade e justiça, impactando a vida de milhões ao longo dos séculos. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e inspiração. Parábola do semeador. Imagine um semeador caminhando por um campo, seus passos marcados pela tranquilidade de alguém que sabe o que está fazendo. Ele tem em suas mãos um saco de sementes, pronto para semear. Mas em vez de selecionar cuidadosamente o solo ou escolher o melhor lugar para plantar, ele lança as sementes com generosidade, espalhando-as por todo tipo de terreno. Essa é a primeira peça de um enigma que Jesus apresentou à multidão. Mas qual seria o verdadeiro significado dessa história? E mais importante ainda, o que ela tem a ver com nossas vidas e a relação entre Jesus e os seres humanos? As primeiras sementes caem à beira do caminho, onde o solo é duro. Imediatamente aves aparecem, sobrevoando e devorando as sementes antes que elas possam sequer pensar em germinar. Você já se sentiu assim? Como se algo precioso tivesse sido tirado de você antes de ter a chance de florescer. Essas sementes representam aquelas pessoas que ouvem a mensagem de Deus, mas antes que a compreensão possa acontecer, algo as rouba. Satanás, assim como as aves, está sempre pronto para impedir que essa palavra encontre espaço em corações endurecidos. O semeador continua. Mais sementes voam para o ar e caem em solo pedregoso. Aqui, algo curioso acontece. Elas germinam rapidamente, como se tivessem uma promessa de vida, mas, sem raízes profundas, logo murcham sob o calor do sol. Quantas vezes não começamos algo com entusiasmo, mas quando as dificuldades surgem, nossa determinação seca. Assim são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas diante das tribulações e desafios da vida, sua fé não resiste. A falta de raiz é fatal, mas o semeador não desiste. Ele espalha mais sementes, e desta vez elas caem entre espinhos. As plantas crescem, mas os espinhos ao redor crescem mais rápido, sufocando-as. Essa parte da história soa familiar para você? Às vezes, somos sufocados pelas pressões da vida, trabalho, preocupações financeiras, ansiedade pelo futuro. E essas coisas, como os espinhos, acabam por nos dominar. Mesmo aqueles que têm boas intenções, muitas vezes se veem presos pela correria e pelos valores do mundo, perdendo de vista o que realmente importa. E por fim, o semeador lança sementes em boa terra. Aqui, as plantas não só crescem, mas prosperam. Elas produzem uma colheita abundante, multiplicando-se 30, 60 e até 100 vezes mais. Essa é a colheita que todos nós desejamos, certo? Ter um coração receptivo à palavra de Deus, permitindo que ela crie raízes profundas e produza frutos significativos em nossas vidas. Mas o que Jesus estava realmente dizendo com essa parábola? Por que usou uma história de sementes e solos para falar ao povo? Assim como o semeador, Jesus veio ao mundo para semear a palavra de Deus. Ele caminhou entre nós, espalhando a mensagem do reino de forma generosa, sem discriminar quem ouviria. Mas assim como as sementes, o destino da mensagem depende do tipo de solo, ou, neste caso, do tipo de coração. Jesus explica que os diferentes solos são representações dos corações humanos. Alguns são endurecidos, como o solo à beira do caminho. Outros, superficiais, como o terreno pedregoso. Alguns estão tão preocupados com as coisas deste mundo que a palavra nunca tem chance de crescer. Mas para aqueles que têm corações férteis, que ouvem e entendem a palavra, os frutos são abundantes. Agora pense, qual tipo de solo é o seu coração? Como você recebe a mensagem que Jesus veio semear? Afinal, o que você faz com as sementes que recebe pode definir o impacto que a palavra terá em sua vida e os frutos que você irá produzir. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos
e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Parábola do filho pródigo. Imagine um jovem insatisfeito, ansioso para explorar o mundo. Ele tem tudo o que precisa na casa de seu pai: segurança, amor, provisão, mas o desejo de liberdade fala mais alto. Então, em um ato de ousadia e talvez até de egoísmo, ele pede ao pai algo impensável: sua herança ainda em vida. O pai, em vez de repreendê-lo, concede o pedido. Com as mãos cheias de riquezas, o jovem parte para uma terra distante, um lugar onde ninguém o conhece e onde ele pode fazer o que quiser. A princípio, tudo parece perfeito. A riqueza lhe traz prazeres rápidos e amizades passageiras. Ele vive intensamente, gastando sem pensar no amanhã. Quantas vezes nós também não somos assim, querendo viver o momento sem considerar as consequências? Tudo parece estar sob controle, até que a realidade bate à porta. Logo, o dinheiro acaba, as amizades desaparecem e, para piorar, uma grande fome assola a terra. Sem dinheiro e sem ninguém para ajudá-lo, o jovem se vê forçado a fazer algo que jamais imaginou: trabalhar como cuidador de porcos. Naquela cultura, lidar com porcos era considerado um trabalho degradante, especialmente para um judeu. O jovem, antes rodeado de luxos, agora desejava comer a comida dos porcos. Em seu desespero, ele chega ao ponto mais baixo de sua vida. Quem nunca enfrentou um momento em que se sentiu completamente perdido, sem direção ou esperança? Esse é o estado em que ele se encontra. Então, algo acontece. Em meio à miséria, ele cai em si. Talvez pela primeira vez, ele se dá conta de suas escolhas e da profundidade de sua queda. Lembra-se da casa de seu pai, onde até os servos vivem melhor do que ele. Arrependido, ele decide voltar, mas ele não espera ser recebido como filho. Não, ele sabe que sua conduta foi inaceitável. Seu único desejo é ser tratado como um servo. O peso da vergonha e da culpa são palpáveis, mas ainda assim, ele se levanta e começa a longa jornada de volta para casa. Agora, aqui está a parte que ninguém esperava. Ao se aproximar de sua casa, antes mesmo de dizer uma palavra, seu pai o vê de longe. E o que o pai faz? Corre em direção a ele. Um homem de respeito naquela cultura não corria, especialmente para um filho que o desonrou. Mas esse pai, cheio de amor e compaixão, ignora todas as convenções. Ele abraça o filho, sujo e esfarrapado, e o beija, demonstrando seu perdão antes mesmo que o jovem peça. O filho tenta fazer sua confissão, mas o pai o interrompe. Ele não quer ouvir um discurso de arrependimento. Em vez disso, manda preparar uma grande festa. O filho que estava perdido foi encontrado, e isso é motivo de celebração. E enquanto a festa começa, o irmão mais velho, que sempre foi obediente e nunca deixou a casa, se enche de ressentimento. Por que o pai está celebrando o retorno de alguém que o desrespeitou? Onde está a justiça? É aqui que a parábola nos confronta. Muitas vezes podemos nos identificar com o irmão mais velho, questionando a graça de Deus para com aqueles que, aos nossos olhos, não a merecem. Mas a verdade é que o amor de Deus é incondicional. Ele não mede nosso valor por nossas falhas ou acertos, mas nos recebe de braços abertos sempre que decidimos voltar para Ele. Assim como o pai na parábola, Deus nos espera, pronto para perdoar, restaurar e nos celebrar. Não importa quão longe tenhamos ido ou quanto tenhamos errado, o amor de Deus é maior. Quando nos arrependemos e voltamos para Ele, Ele não só nos perdoa, mas celebra nossa volta. Afinal, para Deus, cada um de nós é um filho precioso que Ele deseja ter de volta em casa. Parábola do bom samaritano. Imagine uma estrada deserta e perigosa, conhecida por ser o cenário de muitos assaltos e atos de violência. É a rota que liga Jerusalém a Jericó, uma trilha estreita e sinuosa, cercada por colinas áridas e cavernas, o esconderijo perfeito para ladrões. Em uma dessas viagens, um homem está caminhando sozinho. Ele carrega consigo seus pertences e seus pensamentos, sem saber que está prestes a viver um dos piores momentos de sua vida. De repente, ele é surpreendido por ladrões que o atacam com brutalidade. Eles o espancam sem misericórdia, arrancam suas roupas, roubam tudo o que ele possui e o deixam caído, semi-morto, à beira da estrada. Em questão de minutos, sua vida foi virada de cabeça para baixo, e agora ele se encontra vulnerável, sem ninguém por perto para ajudá-lo. Ele mal consegue se mexer, e cada segundo que passa parece uma eternidade. Enquanto o homem luta pela vida, algo inesperado acontece. Um sacerdote, uma figura religiosa respeitável,
alguém que todos esperariam que tivesse compaixão, aparece no caminho. Ao ver o homem caído, ensanguentado e indefeso, o sacerdote desvia o olhar e passa pela outra margem da estrada, apressando seus passos. Talvez ele estivesse preocupado com suas obrigações no templo, ou talvez temesse se tornar impuro ao tocar em um possível cadáver. Seja qual for o motivo, ele escolhe a indiferença. O homem ferido continua ali, à mercê do destino. Minutos depois, um levita, outra figura importante no serviço do templo, aparece no horizonte. Ele também vê o homem caído, ensanguentado, mal respirando. No entanto, ele faz o mesmo que o sacerdote, passa de largo, sem oferecer ajuda. O que esse homem deve ter sentido? Abandonado e ignorado por aqueles que deveriam ser os primeiros a demonstrar compaixão. Mas então, o improvável acontece. Um samaritano, alguém de quem ninguém esperaria um gesto de bondade, se aproxima. Naquela época, samaritanos e judeus tinham uma relação de hostilidade mútua. Samaritanos eram vistos como impuros, inimigos do povo de Israel. Mesmo assim, ao ver o homem ferido, o samaritano é tomado por compaixão. Ele não pergunta quem é o homem, de onde ele vem ou qual é sua religião. Ele vê um ser humano em necessidade e age. Com cuidado, o samaritano limpa as feridas do homem com óleo e vinho, usando o que tem à disposição. Em seguida, o coloca sobre seu próprio animal e o leva até uma hospedaria. Lá, ele continua cuidando dele durante a noite, certificando-se de que o homem esteja seguro. No dia seguinte, o samaritano paga ao dono da hospedaria para que cuide do ferido e promete voltar para cobrir qualquer despesa adicional. A história não é apenas sobre um ato de bondade, mas sobre a verdadeira essência do que significa ser um próximo. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava respondendo a uma pergunta: quem é o meu próximo? Os ouvintes esperavam que o sacerdote ou o levita fossem os heróis da história, mas Jesus inverteu essa expectativa. Ele escolheu o samaritano, o estrangeiro desprezado, para ensinar que o verdadeiro próximo é aquele que age com compaixão, independentemente das barreiras sociais, culturais ou religiosas. E aqui está a grande lição. Não basta apenas ter uma posição de autoridade ou conhecimento religioso. O que realmente importa é a ação, o amor em prática. O samaritano nos mostra que o amor ao próximo é incondicional e que em momentos de necessidade, qualquer um pode ser nosso próximo. E devemos estar prontos para ser o próximo de alguém também. No final da parábola, Jesus faz uma pergunta crucial: qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? A resposta, claro, é evidente. Mas a verdadeira questão que a parábola nos deixa é: em nossas vidas, estamos dispostos a ser como o samaritano ou passamos de largo como o sacerdote e o levita? Parábola das 10 virgens. Imagine a expectativa no ar. 10 jovens aguardam ansiosamente a chegada do noivo. Elas estão vestidas para a ocasião, cada uma segurando uma lâmpada, prontas para iluminar o caminho e seguir para a tão esperada festa de casamento. Todas compartilham o mesmo desejo de participar da celebração. No entanto, há um detalhe importante que separa essas 10 virgens em 2 grupos. 5 delas, chamadas de prudentes, levaram óleo extra para suas lâmpadas, prevendo que o noivo poderia demorar. As outras 5, descritas como insensatas, levaram apenas o óleo que estava nas lâmpadas, confiando que isso seria suficiente. À primeira vista, ambas as atitudes podem parecer normais. Afinal, quem saberia o quanto o noivo iria tardar? Conforme o tempo passa, a expectativa inicial começa a dar lugar ao cansaço. A noite avança, o noivo ainda não chega, e todas adormecem. O silêncio da noite é quebrado repentinamente por um grito. Aí vem o noivo! Saí ao seu encontro! Despertadas pela excitação, as virgens rapidamente pegam suas lâmpadas para se prepararem. É nesse momento que surge o dilema. As lâmpadas das 5 virgens insensatas começam a se apagar, pois o óleo que elas levaram não era suficiente. Desesperadas, elas pedem às prudentes que compartilhem o óleo, mas estas, sabendo que também podem ficar sem, negam o pedido. As insensatas então correm às pressas para comprar mais óleo, mas o tempo está contra elas. Agora, enquanto elas estão fora tentando resolver sua situação, o noivo finalmente chega. As virgens prudentes, preparadas e com suas lâmpadas acesas, seguem com o noivo até o local da festa. Lá, as portas se fecham e a celebração começa. Quando as insensatas retornam, já é tarde demais. Elas batem na porta implorando para entrar, mas o noivo responde com palavras assustadoras:
não vos conheço. Essa parábola é mais do que apenas uma história sobre estar preparado para um evento importante. Jesus a usa para nos alertar sobre a necessidade de vigilância e preparação espiritual. Mas o que significa estar preparado? E por que o óleo é tão importante? O óleo nesta parábola simboliza a fé e o relacionamento contínuo com Deus. Assim como as virgens prudentes trouxeram óleo extra, Jesus nos chama a estar espiritualmente abastecidos, a manter nossa fé viva, para que possamos estar prontos quando Ele retornar. As virgens insensatas, por outro lado, representam aqueles que negligenciam sua preparação espiritual. Elas não estavam prontas para a demora do noivo, assim como muitos de nós não estamos prontos para os desafios e as esperas que a vida nos impõe. A demora do noivo pode ser vista como os tempos de espera e provação que enfrentamos na vida. Muitas vezes, é fácil começar a jornada de fé com entusiasmo. Mas e quando a espera é longa? Quando o caminho é difícil? Aqueles que não cultivam sua fé e não a alimentam com oração, estudo da palavra e comunhão com Deus, podem se ver despreparados quando o momento crucial chegar. A surpresa final da parábola é que o noivo, em seu julgamento, não reconhece as virgens insensatas. Elas não apenas ficaram sem óleo, mas mais profundamente, ficaram sem o relacionamento que deveriam ter mantido. A mensagem é clara: estar preparado não é apenas uma questão de estar presente no momento certo, mas de estar espiritualmente conectado ao longo de toda a jornada. A pergunta que Jesus nos deixa, então, é simples e profunda. Estamos preparados? O óleo da nossa fé está suficiente para iluminar nosso caminho até o fim? Ou seremos pegos de surpresa, buscando às pressas aquilo que deveria ter sido cultivado o tempo todo? Parábola do rico insensato. Em uma manhã ensolarada, um rico lavrador acorda para observar suas colheitas. O calor do sol brilha intensamente sobre os campos dourados que se estendem até onde a vista alcança. Ele sorri ao ver o resultado de seu trabalho árduo, uma colheita abundante, mais do que ele poderia imaginar. Enquanto conta os grãos e examina suas riquezas, uma ideia surge em sua mente. Em vez de se contentar com o que já tem, ele decide que seus celeiros atuais não são suficientes. A ganância começa a tomar conta de seus pensamentos. Vou destruir meus celeiros e construir outros maiores. Ele planeja, sonhando com o que fará com toda a sua riqueza. Ele imagina um futuro confortável, livre de preocupações. Comerei, beberei e me divertirei por muitos anos, diz ele a si mesmo, convencido de que a felicidade é o resultado de possuir cada vez mais. O homem se vê como um rei em seu reino, cercado por abundância, e isso o deixa confortável. No entanto, há um detalhe que ele não percebe. Sua visão de segurança e felicidade está completamente distorcida. À medida que a história avança, a cena muda. O rico lavrador, em sua autoconfiança, esquece o que realmente importa. Ele não considera que a vida é incerta e que tudo o que ele acumulou pode ser levado em um instante. Às vezes, em nossa busca por conforto e segurança, nós também esquecemos que a verdadeira segurança não está nas posses materiais, mas em algo muito maior. E nesse momento de ilusão, uma voz poderosa interrompe seus planos. Esta noite te pedirão a tua alma. Essas palavras cortam a atmosfera de felicidade e confiança que o homem havia construído. O que ele pensou ser seu futuro glorioso se transforma em um pesadelo, pois a verdade é revelada. Nenhuma riqueza, nenhum celeiro cheio pode garantir a vida eterna. Quando ele morre, seus bens não servem para nada. Ele se depara com a realidade de que sua busca incessante por riquezas o afastou do que realmente importava. Jesus, ao contar essa parábola, não está apenas narrando a história de um homem insensato, mas está alertando a todos nós sobre a futilidade de acumular riquezas terrenas sem considerar as consequências espirituais. Essa parábola nos faz refletir. Estamos tão concentrados em nossas carreiras, nas posses e nos bens materiais, que esquecemos de cultivar nosso relacionamento com Deus? O que realmente significa ser rico para com Deus? A vida é incerta, e assim como o rico insensato, muitos de nós corremos o risco de deixar as coisas mais importantes de lado, enquanto buscamos uma segurança que, no fundo, não existe. À medida que a história se desenrola, fica evidente que o verdadeiro valor não está nas posses temporais, mas sim nas riquezas espirituais. O que fazemos com nossa vida e como utilizamos o que Deus nos deu é que realmente importa. A vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo amor que compartilhamos,
pelas conexões que formamos e pela nossa disposição em servir aos outros. A grande pergunta que Jesus deixa em aberto então é: o que você faria se soubesse que sua vida poderia mudar em um instante? Como você está investindo seu tempo, seus recursos e seu coração? Será que estamos prontos para deixar de lado as distrações materiais e focar no que é realmente eterno? O rico insensato se tornou um aviso vivo, nos convidando a reavaliar nossas prioridades e a buscar tesouros que não se desfazem. No fim, o que realmente importa é o que fazemos com o tempo que nos é dado. Parábola da ovelha perdida. Em um vasto campo verdejante, um pastor cuida carinhosamente de suas 100 ovelhas. Ele as observa enquanto pastam tranquilamente, cada uma delas fazendo parte de sua vida. Elas são mais do que apenas animais. Elas são sua responsabilidade, seu tesouro. Porém, em um instante, um fato alarmante acontece. Uma ovelha se desvia do grupo. Aparentemente inocente, a ovelha, intrigada com algo à distância, se afasta do rebanho, e o pastor logo percebe sua ausência. Aqui começa a verdadeira essência da parábola. O pastor, em vez de se contentar com as 99 ovelhas que ainda estão seguras, toma uma decisão ousada. Ele deixa as 99 em um local seguro, sem qualquer hesitação, e se lança em uma busca desesperada pela ovelha perdida. Imagine a cena. O sol começa a se pôr e a luz do dia se desvanece enquanto ele percorre cada canto, cada colina, chamando pelo nome da ovelha que se foi. Essa imagem do pastor em busca da ovelha perdida nos toca profundamente. É um reflexo da compaixão que Deus tem por cada um de nós. Às vezes na vida, nos afastamos do caminho que nos foi designado. Podemos nos sentir perdidos, desorientados ou até mesmo sem valor. Mas essa parábola nos lembra que nunca estamos fora do alcance do amor de Deus. O pastor, simbolizando Deus, não mede esforços para encontrar a ovelha que se perdeu. Finalmente, após uma busca incansável, o pastor ouve um balido familiar. Seguindo o som, ele a encontra. Uma onda de alegria toma conta dele, enquanto ele pega a ovelha e a coloca sobre seus ombros, levando-a de volta para casa. Essa cena é mais do que um momento de alívio. É um instante de pura celebração. Ao voltar, o pastor convoca amigos e vizinhos, exclamando: "Alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida." A festa que se segue é uma demonstração clara do valor que o pastor atribui à ovelha que se perdeu. Ele não apenas se alegra por ter encontrado o que havia sido perdido, mas compartilha essa alegria com todos ao seu redor. Aqui está a profundidade da parábola. Jesus compara essa alegria ao que acontece no céu quando um pecador se arrepende. Cada alma tem um valor inestimável aos olhos de Deus, e sua compaixão se estende a todos, mesmo aos que se sentem distantes. Podemos refletir: quantas vezes nos sentimos como a ovelha perdida? Em meio a desafios, decisões erradas ou momentos de desespero, podemos esquecer que há alguém à procura de nós, disposto a nos resgatar. Deus não apenas valoriza os que estão seguros, mas também busca ativamente aqueles que se desviaram do caminho. Ele nos oferece a chance de voltar, de nos reconectar com o que realmente importa. A verdadeira beleza da parábola da ovelha perdida reside na compreensão de que o pastor não abandonou sua responsabilidade e, da mesma forma, Deus não abandona seus filhos. Ele está sempre à nossa procura, esperando pacientemente que retornemos. A grande pergunta que essa parábola nos deixa é: estamos prontos para aceitar o amor e a compaixão de Deus? Estaremos dispostos a voltar quando nos sentirmos perdidos, confiando que Ele está sempre nos esperando, com os braços abertos? No fim das contas, a busca do pastor nos convida a reconhecer que cada um de nós tem um lugar especial em seu coração. E assim como a ovelha perdida, nunca estamos além do alcance da graça e do amor divinos. Parábola dos trabalhadores na vinha. Era um dia claro e ensolarado quando um proprietário de vinha saiu de casa para contratar trabalhadores. Ele olhou para o horizonte e viu que a colheita era abundante e as horas do dia estavam se esgotando. Com determinação, foi ao mercado e contratou alguns homens ao amanhecer, prometendo-lhes 1 denário por dia. Eles estavam felizes, ansiosos para trabalhar e ganhar seu sustento. O dia começou cheio de promessas. No entanto, conforme o sol subia, o proprietário percebeu que ainda precisava de mais ajudantes. Ao meio-dia, ele voltou ao mercado e encontrou outros trabalhadores desocupados. "Por que vocês estão aqui sem trabalhar?" Zerênia perguntou ele. "Por que ninguém nos contratou?" responderam. O dono da vinha, solidário, os contratou e os enviou para a sua vinha. O tempo passava,
mas ele ainda não estava satisfeito. À tarde ainda havia necessidade de mais mãos e ele novamente foi ao mercado e trouxe mais trabalhadores para ajudar. Às 5 horas da tarde, já quase no fim do dia, o proprietário encontrou mais alguns homens sem emprego e, mais uma vez, decidiu contratá-los. Eles trabalharam apenas 1 hora, mas estavam gratos por terem sido chamados. Ao pôr do sol, o dia de trabalho chegou ao fim. Os trabalhadores se reuniram, todos com a expectativa de receber seu pagamento. O proprietário decidiu que era hora de agir de maneira incomum. Ele começou a pagar os que tinham sido contratados por último, aqueles que apenas trabalharam 1 hora. A cena é tensa. Ao ver que aqueles que tinham trabalhado menos recebiam 1 denário, os que haviam trabalhado o dia inteiro começaram a se animar. Se eles ganharam isso, imagine quanto receberemos nós. Zrenia. No entanto, quando chegou a vez deles, receberam exatamente o mesmo. 1 denário. A indignação tomou conta dos trabalhadores que haviam labutado o dia todo sob o sol escaldante. Eles se aproximaram do proprietário reclamando: "Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e você os pagou igual a nós, que suportamos o peso do dia e o calor." O dono da vinha, em sua sabedoria, respondeu calmamente: "Amigos, estou fazendo o que combinei com vocês. Não é justo que você me acuse de ser injusto. Posso fazer o que quiser com o que é meu? Ou você está com inveja porque sou generoso?" Essa parábola nos apresenta uma mensagem poderosa sobre a graça e a generosidade de Deus. Aqui, o proprietário da vinha simboliza Deus, que distribui sua graça de maneira igual, independentemente do tempo que cada um passou em seu serviço. O que muitos considerariam injusto, Jesus revela como um ato de pura bondade. A lição é clara: no reino de Deus, não são as obras que nos garantem o favor de Deus, mas sua generosidade imerecida. Podemos refletir: quantas vezes nos sentimos justificados em reclamar quando vemos outros sendo abençoados? Muitas vezes comparamos nossas lutas e conquistas com os outros, esquecendo que a bondade de Deus não está atrelada aos nossos méritos. A justiça de Deus é fundamentada em sua bondade infinita e não nas horas que trabalhamos. A frase "o último será o primeiro e o primeiro será o último" nos desafia a reconsiderar nosso entendimento de valor e justiça. No final, a parábola dos trabalhadores na vinha nos convida a lembrar que, independentemente de quando começamos nossa jornada com Deus, a sua graça é sempre disponível, e o que importa é a disposição de nossos corações em aceitar essa graça. E a grande pergunta que permanece é: estamos prontos para celebrar as bênçãos dos outros e reconhecer que todos nós somos igualmente merecedores da graça divina, independentemente do tempo ou esforço que dedicamos? No reino de Deus, o amor e a generosidade são infinitos, e todos são bem-vindos à sua vinha. Parábola da figueira estéril. Em uma vinha próspera, um homem observava suas plantações com a esperança de uma colheita abundante. No entanto, havia uma figueira que sempre chamava sua atenção. Plantada em um canto da vinha, a figueira parecia saudável, mas algo estava muito errado. Há 3 anos ele vinha até ela, na expectativa de encontrar frutos, mas sempre voltava desapontado. O tempo passava e a frustração do homem crescia. Para ele, a figueira já não fazia sentido. "Essa árvore não dá frutos", pensou. "Ela está apenas ocupando espaço." Certa manhã, decidido, o homem chamou o viticultor e disse: "Corte esta figueira. Ela não produz nada e já estou farto de vê-la aqui." A decisão parecia lógica. Por que manter uma planta que não dá frutos? Era tempo de agir. No entanto, o viticultor, preocupado com a situação, pediu ao proprietário uma segunda chance. "Senhor, permita-me mais 1 ano. Vou cavar ao redor dela, adubar e cuidar com carinho. Se ela der frutos no próximo ano, ótimo. Se não, então cortaremos." Essa súplica do viticultor traz uma nova dinâmica à história. A figueira estéril representa não apenas uma planta sem frutos, mas simboliza a nação de Israel, que, embora tenha recebido tantas bênçãos de Deus, não estava produzindo os frutos espirituais que ele esperava. Assim como a figueira, muitas pessoas e nações têm a oportunidade de frutificar, mas frequentemente falham em atender a essas expectativas. A paciência do viticultor é um reflexo da paciência de Deus. Ele deseja que todos se arrependam e produzam frutos de justiça e arrependimento. Contudo, essa graça não é infinita. O tempo para a transformação e o arrependimento não pode durar para sempre. O pedido do viticultor para dar mais 1 ano à figueira
é uma representação poderosa da intercessão de Jesus por nós. Ele clama ao Pai em nosso favor, pedindo mais tempo para que possamos reconhecer nossas falhas e nos voltar para Ele. Esse período de graça é crucial, pois nos dá a chance de refletir sobre nossas vidas. Estamos produzindo frutos espirituais? Como cristãos, somos chamados a fazer a diferença no mundo, a viver de maneira que nossas ações reflitam a luz de Deus. Isso nos leva a perguntar: o que significa dar frutos em nossas vidas diárias? É servir aos outros, demonstrar amor e compaixão, ou buscar a justiça e a verdade? Cada um de nós é como a figueira. Estamos aproveitando a graça que nos foi dada para nos tornarmos tudo o que Deus nos chamou para ser? À medida que a parábola se desenrola, a expectativa se intensifica. O que acontecerá com a figueira após esse último ano? Ela irá frutificar e cumprir seu propósito, ou será cortada e deixada de lado, simbolizando a rejeição de Deus àqueles que não se voltam para Ele? Essa história nos convida a uma introspecção. Assim como a figueira recebeu uma chance, todos nós temos a oportunidade de reconsiderar nossas vidas e nosso relacionamento com Deus. O que precisamos fazer para frutificar? A paciência de Deus é maravilhosa, mas há um limite. Portanto, a grande pergunta permanece: estamos dispostos a responder ao chamado de Deus para dar frutos? Estaremos prontos para agir antes que seja tarde demais? No fundo, a parábola da figueira estéril nos lembra que a vida é preciosa e que cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na vinha do Senhor. Parábola do tesouro escondido. Em um dia comum, um homem estava percorrendo um campo, talvez em busca de algo para complementar sua vida, ou mesmo em um trabalho agrícola. Enquanto cavava, ele fez uma descoberta extraordinária: um tesouro escondido, reluzente sob a luz do sol. Seu coração disparou de emoção ao perceber o valor inestimável daquela riqueza que estava escondida ali por tanto tempo. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, e tudo o que ele pudesse imaginar passava a ser insignificante diante daquela nova realidade. O homem, em sua alegria, decidiu não tocar no tesouro imediatamente. Em vez disso, cuidadosamente, ele o escondeu novamente, como se tivesse encontrado algo sagrado que merecia ser protegido. A ideia de que alguém poderia descobrir seu segredo o deixou ainda mais empolgado. Então, em um ato de determinação, ele vendeu tudo o que possuía para comprar aquele campo. O preço que pagou por ele não importava. O tesouro era muito mais valioso do que qualquer bem que ele tivesse acumulado ao longo de sua vida. A parábola do tesouro escondido, contada por Jesus, nos faz refletir sobre o verdadeiro valor do reino de Deus. O tesouro simboliza não apenas uma riqueza material, mas uma riqueza espiritual, um valor inestimável que não pode ser comparado a nada que possamos possuir nesta terra. Assim como o homem vendeu tudo para obter o campo e, consequentemente, o tesouro, somos chamados a renunciar a nossas posses e prioridades terrenas em busca do que é eterno e verdadeiro. Essa renúncia pode ser desafiadora. Muitas vezes, nos apegamos a bens materiais, relacionamentos, ou até mesmo a visões de mundo que nos afastam do reino. A descoberta do tesouro requer coragem e decisão. O homem não hesitou em abrir mão de tudo que tinha. Essa ação nos convida a refletir: o que estamos dispostos a sacrificar para ganhar o reino de Deus? Isso pode significar abrir mão de hábitos prejudiciais, ambições egoístas, ou relacionamentos que não nos edifiquem espiritualmente. A alegria que o homem sentiu ao descobrir o tesouro é um aspecto crucial dessa parábola. Quando encontramos o reino de Deus, há uma satisfação profunda que vai além de qualquer prazer passageiro que o mundo possa oferecer. Essa alegria é uma evidência de que, ao escolher o espiritual sobre o material, encontramos um propósito e um significado que preenchem nossa vida de forma completa. Essa felicidade não é baseada nas circunstâncias, mas na certeza de que estamos vivendo de acordo com o que Deus planejou para nós. O que torna a parábola ainda mais intrigante é a forma como Jesus a apresenta. Em meio a todos os desafios e distrações da vida, somos lembrados da importância de dar prioridade ao que realmente importa. A busca pelo reino de Deus exige dedicação total e compromisso. Não se trata de uma tarefa a ser realizada esporadicamente, mas de um estilo de vida que reflete nossa profunda apreciação pelo que Deus nos oferece. E agora, enquanto refletimos sobre a vida daquele homem e sua determinação em adquirir o tesouro, a grande pergunta persiste: você está disposto a buscar o reino de Deus com a mesma fervorosa dedicação? O tesouro que ele encontrou é real
e sua busca por ele pode transformar não apenas sua vida, mas também a de muitos ao seu redor. O reino de Deus está mais próximo do que você imagina, esperando para ser descoberto, escondido em lugares inesperados. Está pronto para começar essa jornada? Parábola da pérola de grande valor. Em uma vibrante cidade portuária, um comerciante de pérolas viajava por diversas regiões, sempre em busca da pérola perfeita. Ele conhecia cada nuance e brilho, sabia que a beleza e o valor das pérolas variavam. Sua vida era dedicada a essa busca incessante e, com o tempo, ele acumulou uma vasta coleção de pérolas. Mas apesar de suas conquistas, havia sempre um sentimento de que algo essencial estava faltando. Certa manhã, em uma das suas frequentes visitas a um mercado de pérolas, o comerciante teve uma revelação. Ele avistou uma pérola que se destacava entre as demais. Seu brilho era tão intenso, sua forma tão perfeita, que parecia irradiar luz própria. O comerciante ficou paralisado diante daquela pérola de grande valor. Era uma descoberta tão magnífica que, instantaneamente, ele percebeu que nada em sua coleção atual se comparava àquela preciosidade. O coração dele disparou com a emoção da descoberta. Ele sabia que estava diante de algo único, algo que mudaria sua vida para sempre. No entanto, a realização desse sonho não seria fácil. O comerciante percebeu que, para adquirir a pérola, ele teria que renunciar a tudo o que possuía. Essa decisão não era trivial. Ele pensou em suas coleções, suas conquistas e todos os investimentos que havia feito ao longo dos anos. Mas a pérola era tão valiosa que, em seu coração, não havia dúvida. Ele deveria fazer esse sacrifício. Então, com uma determinação inabalável, o comerciante vendeu todas as suas pérolas, cada uma representando um capítulo de sua vida, um esforço, um sonho. Com a venda de sua coleção, ele conseguiu reunir o valor necessário para comprar a pérola de grande valor. A alegria que inundou seu ser ao fazer essa compra era indescritível. Ele havia trocado tudo o que tinha por algo que considerava infinitamente mais precioso. O ato de vender suas posses foi um testemunho de sua fé e de sua compreensão do que realmente importava. A parábola da pérola de grande valor, como narrada por Jesus, é uma ilustração poderosa da busca espiritual e do valor incomensurável do reino dos céus. A pérola simboliza essa verdade espiritual que, quando descoberta, muda completamente a perspectiva de uma pessoa. O comerciante representa todos nós que estamos em busca da verdade, do propósito e do significado em nossas vidas. Ele nos mostra que, para alcançar o reino de Deus, a renúncia total é não apenas desejável, mas necessária. Jesus enfatiza que o reino de Deus é inigualável, e o comerciante nos ensina que a busca pela salvação é uma jornada que vale qualquer sacrifício. Muitas vezes, as pessoas se apegam a bens materiais, relacionamentos superficiais ou ocupações que não trazem satisfação verdadeira. Contudo, essa parábola nos desafia a refletir. O que estamos dispostos a sacrificar para alcançar algo tão grandioso? Enquanto consideramos a escolha do comerciante, somos levados a ponderar sobre nossas próprias vidas. Estamos verdadeiramente comprometidos em buscar o reino? Estamos dispostos a abrir mão de nossas prioridades e desejos terrenos em busca de algo que transcende essa vida? À medida que a parábola se desenrola, a pergunta persiste: será que a pérola de grande valor está escondida à vista de todos, esperando para ser descoberta por aqueles que têm olhos para ver? A transformação que vem com essa descoberta pode mudar não apenas nossas vidas, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Afinal, o reino de Deus não é apenas um lugar, mas uma realidade que se reflete em cada escolha que fazemos. Você está pronto para encontrar sua pérola? Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.